E aí eu não posso perder esse espaço para ter Isso aí aumenta a responsabilidade, né? Não, vou agradecer a todos. A Laíde Correia. Tá. Gostaria de convidar os senhores vereadores para que tomem seus respectivos assentos e desta forma possamos assim dar início à nossa sessão solene na tarde e noite de hoje. Cabe aí, você está muito apertado? Um pouco mais pro lado. Não, teu tá bom, pode ficar ali, Paulo. Só para eu... Tá ótimo. Público presente, senhores vereadores, a todos que nos assistem na galeria, na tribuna de imprensa, público que acompanha a sessão através da internet, na página da Câmara de Vereadores e pela página da Câmara no Facebook, sob a proteção de Deus,
declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Agradeço a presença de todos que nos prestigiam, em nome aqui da dona Laide Correia, que é a presidente do Moquineto, que a todos presentes aqui na nossa galeria. Essa é a nossa 5ª sessão solene de 2017. Desejo a todos boas-vindas. Convido para fazer parte da mesa o prefeito municipal, o senhor Juarez Carlos Ponticelli. Quero fazer o registro da presença também além dos vereadores aqui, que nós em segundos faremos a chamada de presença, mas registrar aqui o nosso suplente vereador Matheus Madeira, que também terá um homenageado aqui na noite de hoje, e a presença ilustre nosso vereador de Laguna, o Preto Cripa, que eu gostaria que também sentasse aqui na tribuna de honra. Para registro e conhecimento dos que nos assistem e nos acompanham pela internet, solicito o seu secretário para que faça a leitura da resolução número 32/2002, do dia 26 de novembro de 2002. Boa noite a todos e todas. Boa noite à imprensa, aos convidados, aos homenageados, às autoridades aqui presentes, aos internautas que nos acompanham. Resolução número 32 de 2002, que dispõe sobre a realização de sessão solene em comemoração à Semana Municipal de Consciência Negra. O presidente da Câmara Municipal de Tubarão faz saber que os vereadores aprovaram e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Tubarão realizará na 3ª semana do mês de novembro de cada ano sessão solene comemorativa à semana correspondente à data alusiva. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2002. Ronério Cardoso Manuel, presidente da mesa, e Maurício, primeiro secretário, publicada e registrada na Secretaria da Câmara na mesma data. Em cumprimento a essa determinação legal, o Legislativo Tubaronense, nesta quinta-feira, 23 de novembro, está iniciando a sua 5ª sessão solene de 2017, em homenagem à Semana Municipal da Consciência Negra. Solicito ao senhor secretário que faça chamado nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Assim será feito, senhor presidente. Vereador Alexandre Santos Moraes. Presente. Vereador Carlos Alexandre das Neves. Presente. Vereador Dalton Luiz Marcon. Presente. Vereador Dorli Fernandes Rufino. Presente. Vereador Douglas Martins Antunes. Presente. Vereador Evaldo Campos. Presente. Vereador Felipe Luiz Colasso. Presente. Vereador Gelson José Bento. Presente. Vereador Gilmar Negro Machado, ausente com justificativa. Vereador Gilson Paz Vieira. Vereador Jairo dos Passos Cascais. Presente. Vereador Lucas de Souza Esmeraldino. Presente. Vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Presente. Vereador Marconi Joaquim de Oliveira. Presente. Vereador Maurício da Silva. Presente. Vereador Moisés Nunes. Presente. Vereador Paulo Henrique Lúcio, presente. Agora, senhor presidente. Eu gostaria de fazer um convite ao vereador Matheus Madeira, tem 2 assentos ainda
Isso, tem 2 assentos ainda livres aqui no plenário. Então, que o Matheus possa sentar. E o vereador Cripa Preto também, posso sentar lá na cadeira que está livre lá? Lá na cadeira mesmo lá. Não vai registrar a presença. Tem lista de presença? Não. Bom, tudo no seu devido lugar. Eu convido a todos para acompanharmos de pé a execução do hino nacional brasileiro. Solicito ao vereador Carlos Alexandre para efetuar uma oração especial para essa sessão, com enfoque na Semana Nacional da Consciência Negra. Uma boa noite a todos, pessoal que nos acompanha via internet, os que estão aqui presentes na galeria de honra, as autoridades, o senhor prefeito, a pessoa dele cumprimentar todas as outras autoridades, a imprensa, os funcionários da casa. E levar nosso pensamento ao nosso bondoso Deus nesse momento. Oração especial para o dia 23/11/2017. Creio em Deus, Pai de todas as gentes, Mãe de todas as raças, em Jesus Cristo, Deus humano e tudo semelhante a nós, no sangue vermelho, na cor e no sangue vertido na dor. Creio no Espírito da vida, consolador de tantos prantos, pacificador em tantas lutas, inspirador da vida santa. Creio na comunhão do povo oprimido, na ressurreição dos corpos abatidos e no gesto eterno do pão repartido. Creio na vida plena para todos os povos, do norte e do sul, do oriente e do ocidente. Creio na paz para todas as gentes, brancos e negros, amarelos e vermelhos. Creio na justiça para todos os homens
e no direito para todas as mulheres. Creio, enfim, que somos idênticos na cor do sangue, diferentes na cor da pele e equivalentes na comunidade humana, rumo à plenitude divina. Amém. Obrigado ao vereador Carlos Alexandre. Pergunto ao senhor secretário se há algum expediente para essa sessão solene. Apenas uma justificativa, senhor presidente, passo a lê-la neste momento. Ao excelentíssimo senhor Felipe Luiz Colasso, presidente da Câmara de Vereadores de Tubarão, por motivo de compromisso profissional anteriormente agendados, no mesmo horário da presente sessão solene, informo que não poderei comparecer a este importante evento. Aproveito a oportunidade para externar aos homenageados os meus mais sinceros cumprimentos. Cordialmente, Gilmar Negro Machado, o popular vereador Cascão. Registro que no último dia 20 de novembro comemorou-se em todo o Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, assassinado em 1695 por comandar a resistência à escravidão através dos quilombos. Para marcar essa data, concederemos inicialmente a palavra aos vereadores Maurício da Silva e Paulo Henrique Lúcio para discorrerem sobre o tema. Após as falas dos vereadores, serão entregues às pessoas de relevada importância ao movimento de consciência negra de nosso município uma menção honrosa, comemorativa de participação na sessão em homenagem à Semana da Consciência Negra do Legislativo Tubaronense, ocorrida nessa data. Feito esse registro, concedo então a palavra por 20 minutos ao vereador Paulo Henrique Lúcio. Senhor presidente, senhor prefeito, demais vereadores que compõem a mesa, vereadores presentes, homenageadas e homenageados, a comunidade que se faz presente, a imprensa, internautas, boa noite. Nós comemoramos os 322 anos do assassinato do maior líder de luta do povo negro. Eu e o professor Maurício combinamos, então, de fazer essa fala. Eu faço mais os dados históricos e o professor Maurício vai pegar as questões mais atuais. Então, para não ficar uma coisa repetitiva. E nos cabe, nesta data, em que a gente reflete a história da população, que é a maior no Brasil, dados estatísticos apontam que 53% da população brasileira é de origem africana. Eu queria fazer essa memória deste que foi na história a maior imigração forçada, ou seja, diferente de outros agrupamentos que povoam a nossa nação, a população negra, ela não veio, ela foi trazida. E aí, senhores e senhoras, se costuma dizer que nós somos, na nossa gênese formada, por 3 grupos. O invadido, que foi o nativo, ou o indígena, o invasor, que foi o europeu, e o trazido, que foram os africanos. São essas três matizes que formam o povo brasileiro. E eu quero ressaltar, nesse tempo de fala, uma característica interessante, né, pela abordagem que ela apresenta no sentido do povo afro-brasileiro. Essa semana, eu sei que em muitas escolas se conversou, se discutiu, se refletiu, e um dos pontos que me chamou a atenção na reflexão que nós fizemos foi
a questão da didática do povo negro. O que seria isso? Em tudo, a população negra, ela teve que reaprender quando para cá foi trazida. E é uma cultura que ela precisa do outro para aprender. Na viagem rumo a uma terra que pouco ideia se fazia, tiveram que aprender os idiomas um do outro, porque vinham de tribos diferentes. Ali começa a solidariedade. Ao chegar no Brasil, da mesma forma, tem que reinventar tudo. Reinventar roupa, a fala, o dialeto aqui, reinventar a culinária e ser muito criativo para poder cultuar a sua religião. E esta característica, que nos dá ideia, senhores e senhoras, da importância da oralidade na história do povo negro. Até então não se tem, por exemplo, como há em outras culturas, escolas para preparar pastores, padres, irmãs, freiras. Na comunidade negra se aprende com a ajuda do outro, do mais velho. Essa educação vai surgindo e despontando os novos líderes religiosos desse tipo de convicção, de crença, de fé. Então, é assim que se faz. Os futuros, os que vão estar substituindo as mães, os orixás, os babalorixás. Da mesma forma, se dá e se deu nas senzalas. O ofício se aprendia na condição do outro. Então é uma cultura que preserva e precisa muito um do outro. E popularmente você ouve dizer assim, ó, nossa, parece casa de negro. Quando se usa essa expressão? Quando você vê ajuntamento, vê alguém rindo mais alto. Porque na comunidade negra se faz assim. A mãe negra é aquela que acolhe, não deixa ninguém ficar. Aí quando você olha os mocambos, favelas, diz, meu Deus, como é que pode esse quartinho viver 50, viver 10? Essa é a cultura do acolhimento. No linguajar ou na cultura de outros povos se diz, quem casa quer casa. Casou, te vira. Nas comunidades negras é diferente. Não estou pregando que não seja necessário se organizar e ter casa para casar. Não estou dizendo isso. Estou colocando da forma como foi deixada a nossa população, ela teve que, dessa forma, construir a sua organização. Após a República, nós vamos ter um Brasil que deveria caminhar por uma democracia. A República veio em 1889, já no bojo das brigas abolicionistas. Aproveitaram-se daquela toda a contradição da escravidão, da vinda de imigrante, para decretar, olha, o que é que o Império fez? Então, proclamou-se uma república. O negro não foi incluído nela. Ficou à margem. Nas fazendas já não se podia ficar. Nas praças havia uma lei que prendia quem estivesse se vadiando. O que sobrou para a população negra? O morro. Por isso que, por coincidência ou não, ainda hoje, no morro você encontra a maioria negra. Seja aqui no Morro do Caeté, do Bem Bom, na Rocinha, no Morro da Cruz, na favela Chico Mendes, você vai encontrar a sua maioria de negros. Eu estou colocando a sua maioria. Eu não estou dizendo que lá só tem negros. Então, foram essas condições históricas que nos deixaram à margem da história. E tudo, e todo direito conquistado pelo negro, além da sua luta, tem que ser via jurídica. Foi assim com
a proibição do tráfico negreiro em 1850, com a lei do sexagenário, a lei do ventre livre e, por fim, a Lei Áurea. Nos dias atuais, isso vai ser abordado pelo Maurício, a gente vai ter a questão das cotas, das leis afirmativas. E as pessoas que não conhecem a história, talvez não compreendam a necessidade ainda hoje de ter leis desse tipo, que ao olhar e ao ouvido de alguns parece antipático e parece até preconceito às avessas. Mas são leis que vêm para reparar esses erros históricos. Ainda hoje, nós assistimos muitos casos de preconceito. São casas de religião de matriz africana invadidas, tambores quebrados, imagens quebradas. São falas que dizem que o perfil exigido do catarinense tem que ser homem branco e de um certo nível de conhecimento, de ensino. Isso aqui já se aponta para a discriminação de mulheres e negros. E toda essa história que estou tentando aqui contar, ela vem precedida, alicerçada em cima de muita dor, de muita lágrima e de muita, como dizem os antepassados africanos, de muito banzo. Banzo é saudade, banzo hoje é depressão. Quando você está tão sentido que você prefere o suicídio, seja comendo terra, se jogando ao mar, se enforcando, isso é banzo, que popularmente hoje, ou cientificamente, a gente conhece por depressão. Quando vocês não vê saída, quando você prefere matar ainda seu filho no ventre ao vê-lo escravo. Então, senhores e senhoras, nós precisamos recuperar essa história, não só as coisas tristes, mas aquilo que eu comecei afirmando. A solidariedade e a questão do precisar do outro para se fazer, para sobreviver e para resistir. Nós não precisamos de muito, apenas um dos outros. E queria aproveitar, prefeito, nós temos aqui uma coordenadoria da igualdade racial, que começou no governo do Olavo, e o senhor deu prosseguimento, que eu quero agradecer, assim, acho e acredito que o governo, a administração se faz assim, dando continuidade àquilo que foi bom. Eu queria aqui agradecer, e ao mesmo tempo lhe fazer um pedido, que olhasse com carinho, porque a sala onde está alojada a coordenadoria hoje, não cabe uma mesa para reunião. Se o senhor pudesse olhar com carinho e dar maior dignidade, a pessoa da Leida que hoje lá trabalha, para que tivesse condições de ali fazer as reuniões, quer seja da coordenadoria, do fórum e outras que forem precisas. Agradeço. Obrigado. Com a palavra, então, o vereador Maurício da Silva. Senhor presidente, senhor prefeito municipal, senhores vereadores, uma saudação especial aos homenageados e às homenageadas, e cumprimento também os familiares e amigos de todos os homenageados. Primeiro, quero dizer da minha satisfação de voltar a esta sessão, iniciada no ano de 2003, por isto há 14 anos, onde já as realizamos aqui nessa casa, realizamos no Museu de Lisumblique e também realizamos no Clube Cruz de Souza. Estamos voltando para esta casa novamente. Me orgulho de ter participado de rigorosamente todas, inclusive nos 7 anos que fiquei afastado da Câmara, mas não deixei de aqui estar para prestigiar os vereadores que realizaram a sessão, para os quais os agradeço por ter mantido a resolução assim como nós
aprovamos, e também de todos aqueles que foram homenageados durante todo esse tempo. Faço uma saudação também à Leida, que é coordenadora da Igualdade Racial, da Alaide, que é presidenta do Moquineto, e de todos aqueles que representam outras entidades negras aqui da nossa região. Como já disse o professor vereador Paulo Henrique Lúcio, ele falaria, como de fato brilhantemente falou, um pouco do passado, e a minha tarefa é falar um pouco do presente, é falar um pouco daquilo que ainda precisamos fazer. Primeiro, eu quero relembrar que nesta sessão nós estamos reverenciando a memória de Zumbi dos Palmares, que neste ano, segunda-feira, 20 de novembro, fez 322 anos do seu assassinato. Nós passamos por 330 anos de escravidão, já se passaram 129 anos que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ou seja, da libertação dos escravos, e a grande pergunta que fica, senhor prefeito, senhores vereadores, senhores homenageados e aqueles que nos prestigiam, é como é que está a situação dos homens e das mulheres negras hoje no Brasil. Eu quero lhes dizer, não sei se dá para passar aí, não, pode deixar que eu... Isso, pode deixar que eu passo por aqui. Eu quero lhes dizer que os números, eles são assustadores. São esses que nós estamos conseguindo ver aí na tela. Nós, homens e mulheres negras, ainda constituímos 70% dos pobres do Brasil. Não estou dizendo que todos os negros são pobres, não é isso que eu estou dizendo, como também não estou dizendo que todos aqueles de pele branca são ricos, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que 70% dos pobres do Brasil são negros. Nós ainda constituímos 64% dos encarcerados, daqueles que estão presos, daqueles que estão atrás das grades, e nós ainda constituímos 77% dos assassinados. E a grande pergunta que fica é, por que ainda fazemos parte desses números? E num determinado momento já me perguntaram se somos 70% dos pobres, 64% dos encarcerados e 77% dos assassinados, porque somos menos inteligentes ou porque somos mais vadios. Para contrariar essa tese, eu trouxe duas figuras que são ícones da intelectualidade catarinense, Cruz de Souza e Antonieta de Barros. Cruz de Souza foi o maior poeta simbolista do Brasil, numa época em que os homens e as mulheres negras não eram permitidos sequer as letras. E aí fica a pergunta, como é que um homem negro, nascido no ano de 1861, ou seja, ainda antes da abolição, tornou-se o maior poeta simbolista do Brasil? Resposta, Cruz de Souza foi filho de escravos alforriados que não tinham filhos, o adotaram como filho e colocaram à disposição dele os melhores professores da época. Eu já estou dando um indicativo de como a educação tem o poder de transformação. Aproveito, inclusive, para parabenizar o vereador Cripa, que aqui está presente, pelo ato protagonizado no município de Laguna. Para quem não acompanhou, o Cruz de Souza, na época, ele foi nomeado promotor público de Laguna. E as autoridades de Laguna, na época, fizeram festa porque receberiam o novo promotor. Até ver a cara do promotor. E aí, quando viram que a cara do promotor era negro, mandaram de volta. Então, muitos anos depois, num ato protagonizado pelo vereador Cripa e com a anuência das autoridades de Laguna, houve este ato a semana passada, como uma forma de dizer, Cruz de Souza, estamos te pedindo desculpa pelos lagunenses daquela época. Parabéns, vereador, foi um resgate, sem dúvida alguma, muito importante. O outro ícone da intelectualidade brasileira, Antonieta de Barros. Antonieta de Barros, ela foi deputada estadual na década de 30 e na década de 40. E a pergunta que sempre se fez foi a seguinte, como é que uma pessoa discriminada 3 vezes, discriminada por ser mulher, discriminada por ser negra e discriminada por ser pobre, consegue se eleger deputada estadual em Santa Catarina?
Quantos deputados estaduais nós temos agora na região? Com a saída do deputado Ney Ascari, nenhum. E naquela época, ela elegeu-se 2 vezes no espaço de menos 20 anos. E qual foi o milagre? Não foi o milagre. Foi o mesmo fator que levou Cruz de Souza a ser o maior poeta simbolista do Brasil. Antonieta de Barros era neta de escravos e a sua mãe conseguiu, com os favores de algumas pessoas, que ela estudasse nos melhores colégios de Florianópolis. Então, não há milagre, há educação de qualidade com poder transformador. Portanto, se não somos menos inteligentes, o que pesa ainda sobre os homens e as mulheres negras? Não resta a menor dúvida. Nós somos vítimas, em primeiro lugar, do Estado brasileiro, ainda organizado para privilegiar os mais ricos. Esta semana foi publicado o relatório do Banco Mundial, que mostra que as políticas públicas brasileiras, elas servem sim para prestigiar aqueles que têm mais. Vou fazer uma rápida síntese. A educação, ela tem o poder de transformação. É o que eu estou mencionando nas figuras de Cruz de Souza e de Antonieta de Barros. No entanto, a educação no Brasil, como ela é organizada, ela serve para perpetuar as desigualdades sociais, por uma questão muito simples. O dinheiro destinado à educação básica é 4 vezes menor do que o dinheiro destinado à educação superior, principalmente das universidades, onde lá chega um número muito pequeno de pessoas pobres. Geralmente, quem estuda de graça nas universidades federais, que vão fazer os cursos de melhor prestígio, como medicina ou coisa parecida, são filhos de famílias que ganham muito mais do que 10 salários mínimos. Além do mais, a estrutura de impostos no Brasil, proporcionalmente, os pobres pagam mais impostos, até porque os impostos dos pobres e da classe média, eles já vêm descontado na folha e quando vai se fazer a declaração, se declara muito mais. Os pobres não têm possibilidade de sonegação, os pobres não têm possibilidade de isenção, não tem qualquer outra possibilidade. Por outro lado, temos ainda toda a estrutura policial que, desde o tempo do Brasil colônia, enxerga os homens e as mulheres negras como um perigo para as demais pessoas. Quando eu mostrei aqueles números que somos 64% dos encarcerados, a resposta é muito simples. Numa batida policial, os primeiros a serem apalpados, os primeiros a serem abordados são os jovens negros. Não tenho a menor dúvida disso. Essa semana nós ainda vimos pela televisão, não lembro se em São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde um ator negro, ele foi assaltado. A dar queixa para a polícia deu condição para que ele apanhasse dos assaltantes. Por outro lado, quando são presos, não tem dinheiro para pagar advogado que os solte. Então, não há nenhum milagre. O que há é, de fato, consequência de uma estrutura que aí está. Então, além dessa questão do Estado brasileiro, que está organizado para perpetuar as desigualdades sociais, ou seja, para que as políticas públicas beneficiam aqueles que ganham mais, inclusive nessa questão da Previdência, os maiores beneficiados são aqueles que mais ganham, ainda pesa sobre os homens e as mulheres negras o preconceito. E o preconceito, ele tem um peso deletério, porque ele tem dupla ação sobre aquele que o sofre. Quem sofre o preconceito, sofre de quem o discrimina, mas acaba sofrendo de si próprio porque é atingido na sua própria autoestima. E funciona mais ou menos assim. Se o outro não acredita em mim, eu também não acredito. Então, muitos dos discriminados reagem com violência, que é o que não se recomenda. Outros reagem se jogando nas cordas, ou seja, não agem, passam a não acreditar em si mesmo. E tem aqueles que são indiferentes com tudo aquilo que estão passando. Por esse motivo, vem a pergunta: e daí? O que se faz diante desse quadro? O que se faz para que, no ano que vem, senhor presidente, quando nós estivermos nesta sessão novamente,
esses números não sejam do mesmo tamanho como estamos colocando. Nós que participamos dessa luta há tempo, nós que nos encontramos há tempo, nós que destinamos parte do nosso tempo para esta causa, nós recomendamos o cumprimento de pelo menos 3 leis que foram conquistadas. A primeira das leis é justamente a Lei 10.639, que o professor Paulo Henrique Lúcio, de certa forma, já fez menção. A Lei 10.639 determina que as escolas do ensino fundamental e do ensino médio estudem tanto a cultura quanto a história negra. A princípio, o que eu estou dizendo parece uma coisa muito simples, muito fácil, mas não é, prefeito. Há uma resistência muito grande, inclusive dos professores, a fazer esse tipo de trabalho. E esta resistência presume-se, olhando pelo lado positivo, que é por deficiência de formação, porque nas agências formadoras, ou seja, nas universidades onde estudaram, não tinha essa disciplina. Nós vamos ser a menos, nós vamos ficar apenas nessa questão da formação. Mas é preciso, sim, e os movimentos negros onde eles estão, eles se predispõem a fazer, inclusive, de forma gratuita, e se não me engano, em Laguna, essa semana, o professor Márcio de Souza esteve lá de forma gratuita, ensinando os professores para poder trabalhar essa questão da história afro, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Além da questão da história, há também a questão da cultura, até porque a cultura negra, durante muitos anos, ela foi proibida, e como proibida, ela ainda continua sendo, de certa forma, hoje, menosprezada, e se ela é menosprezada, ela acaba sendo autonegada também pelos homens e pelas mulheres negras. Há aqueles homens e aquelas mulheres negras que não querem se identificar com a sua própria cultura para não passar uma imagem negativa ou para ser melhor recebidos por outros grupos, o que na verdade é uma ilusão, porque isso não vai acontecer, mas é uma ação deletéria desta negação da cultura negra. A outra lei, que não poderia ser diferente, é o artigo 5º da Constituição Brasileira. O artigo 5º da Constituição Brasileira diz que o crime de racismo é um crime inafiançável e um crime imprescritível. Traduzindo por português, inafiançável quer dizer que não adianta pagar fiança porque não vai sair da prisão. Eu costumo dizer que a fiança é uma forma de quem tem dinheiro não ficar preso. Você comete o crime, vai lá, paga e sai. Mas o artigo 5º da Constituição diz que, no caso de crime de racismo, ele é inafiançável, não adianta pagar a fiança, vai ter que cumprir de fato a pena. Ele é imprescritível porque não prescreve, ele não se acaba. O que nós temos visto na estrutura jurídica do Brasil é que quem tem dinheiro contrata uma boa banca de advogados e vai empurrando com a barriga até que alguém dá a grande notícia. Prescreveu, ou seja, acabou, não existe mais o crime. Então o artigo 5º da Constituição Brasileira está dizendo que não, que esse tipo de crime, ele não prescreve. Esse tipo de crime, ele se perpetua, ele continua até que seja devidamente cumprido. Por último, porém não menos importante, outra lei que nós devemos estar nos esforçando para o seu cumprimento é a Lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, ele diz na primeira das 20 metas que todo brasileiro ele tem direito à educação de qualidade desde a educação infantil. E quando eu utilizei as figuras de Antonieta de Barros e a figura de Cruz e Souza, foi justamente para dizer o quanto a educação de qualidade é fundamental para amenizar o peso do preconceito e principalmente o peso da estrutura brasileira com relação à questão do racismo. Então, se nós quisermos, no ano que vem, ao fazer essa sessão novamente, estar falando de números melhores para os homens e para as mulheres negras, é muito importante que não só atentemos, mas que demos a nossa contribuição para que essas 3 leis de fato se concretizem. Ao se concretizarem, elas vão dar melhores oportunidades de educação de qualidade, vão dar melhores oportunidades de convivência e vão dar principalmente melhores condições para que os homens e as mulheres negras tenham os seus anseios, os seus sonhos, as suas possibilidades concretizadas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor prefeito municipal,
senhores e senhoras homenageadas, as pessoas que estão aqui nos assistindo, uma sessão como essa, ela é de fundamental importância, porque ela oportuniza que fizemos, como foi na fala do professor Paulão, uma revisão do que foi o passado para compreendermos o porquê estamos nessa situação hoje, mas ao mesmo tempo, para a partir da situação de hoje, nós vislumbrarmos dias melhores para o futuro. E os dias melhores para o futuro, elas começam pelo cumprimento dessas leis, mas entre o cumprimento dessas leis, há um fator muito simples que cada um de nós pode dar a sua contribuição, que é o respeito aos diferentes. Se todos nós respeitarmos os diferentes étnicos, os diferentes estéticos, os diferentes religiosos, os diferentes sexuais, se todos eles forem respeitados, por exemplo, nós começamos a dar os primeiros passos para que tenhamos vida digna e possamos fazer com que aqueles que convivem conosco também a tenham. Muito obrigado. Agradecendo então as palestras proferidas pelos vereadores Maurício da Silva e Paulo Henrique Lúcio, destaco que desde o ano de 2003, os vereadores têm realizado essa sessão comemorativa com a presença das personalidades e entidades afro-brasileiras que representam a raça negra em nossa cidade. E hoje temos a honra de presidir a 14ª edição desse evento. Este ano, lembrando todos os que por aqui passaram, iremos entregar menções honrosas às pessoas que representam ou representaram em vida o movimento de conscientização da raça negra, cujos esforços e realizações tiveram e ainda têm conotação de relevada importância para o progresso, desenvolvimento e fortalecimento da igualdade racial e social em nosso município. Antes das homenagens, lembro que na segunda-feira, dia 20 de novembro, foi comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Trata-se de um momento onde todos os brasileiros celebram a memória Zumbi dos Palmares e Dandara, herói e heroína do Brasil. Mas registro que, acima de tudo, que é um dia de reflexão e busca de novas formas para enfrentar o racismo, que infelizmente ainda hoje dificulta e tira a vida de mulheres e homens em todo o país. Em todo o Brasil, movimentos, organizações e pessoas obstinadas resgatam e promovem ações para manter viva a memória de Zumbi e seu significado para a afrodescendência brasileira. E em nossa região não poderia ser diferente. Nesta sessão, a exemplo das outras edições, prestamos nossas homenagens a alguns dos muitos representantes dessa luta e obstinação. Antes da entrega de cada homenagem, será feita a leitura de um breve histórico do homenageado dessa sessão solene e, em seguida, a entrega da merecida menção honrosa. A entrega das menções honrosas será feita por cada um dos vereadores dessa casa aos homenageados, respectivamente, o homenageado de cada vereador, obedecendo a ordem alfabética de procedência de cada um dos homenageados. Solicito, então, ao senhor secretário que efetue a leitura do histórico do senhor Arilton de Oliveira, mais conhecido por mexicano, homenageado com menção honrosa nessa sessão solene. O conhecido radialista mexicano é casado com a senhora Olga Alves de Oliveira. Tem 4 filhos e há 35 anos se dedica ao rádio tubaronense e há muitos anos comanda o programa Boca do Trombone, um canal direto entre a rádio e a comunidade, servindo de porta-voz da nossa gente quando passa por alguma dificuldade. Convido então o vereador Douglas Martins Antunes, proponente desta homenagem, para que faça a entrega da menção honrosa legislativa ao senhor Arilton de Oliveira, o conhecido mexicano.
Solicito seu secretário para efetuar a leitura do histórico do pastor Carlos Augusto Lopes, homenageado com menção honrosa nesta sessão solene. Pastor, historiador, teólogo, natural de Tubarão, tem 47 anos, é filho de Lorival Lopes e de Dulcinéia Lopes. É casado com Maria Aparecida Soares Lopes, tem 2 filhos, Gabriela Soares Dias e Vitor Augusto Soares Lopes. Presidente do Conselho de Pastores Compete, Santa Catarina, tem pregado em vários lugares do Brasil. Já esteve na Europa, no norte da África, no Oriente Médio, em Israel, no Estado palestino e em vários países da América do Sul. É pastor, presidente da Igreja Assembleia de Deus Independente, com diversos trabalhos sociais, tanto na cidade e região, como no Brasil e fora do Brasil. A sua igreja tem ajudado as tribos indígenas em Rondônia e Amazonas, e ajudado os sertanejos pobres do Piauí. Já enviou equipes para trabalhar com aquela comunidade e com os quilombolas. Já esteve envolvido com vários projetos no Nepal, na África, na Índia e em Cuba. Em Tubarão, são vários os trabalhos sociais com crianças, jovens, casais, terceira idade, com surdos e muito mais. Convido então o vereador Lucas Esmeraldino, proponente dessa homenagem, para que faça entrega de menção honrosa legislativa ao pastor Carlos Augusto Lopes. Solicito ao senhor secretário para efetuar a leitura do histórico do senhor Cláudio Roberto Lopes, homenageado com menção honrosa nesta sessão solene. Só lembrando que o Cláudio Roberto Lopes é irmão do pastor Lopes. Família Lopes aí. Então, Cláudio Roberto Lopes, brasileiro aposentado, 54 anos, filho de Lorival Lopes, em memória, Maria Dulcinéia Lopes, nascida na cidade de Tubarão, onde reside atualmente. É casado com Zoraide dos Santos Lopes, tendo 2 filhos, Marco Aurélio dos Santos Lopes e Nayana dos Santos Lopes, respectivamente, com 28 e 30 anos. Cláudio foi um dos fundadores do projeto de Bem com a Vida e Próximo de Deus. O referido projeto busca dar amparo às pessoas vítimas de discriminação racial e social. Tem como lema, perante Deus somos todos iguais. Desenvolvido em 2015, o projeto é composto por um grupo de 25 pessoas que, através de programas de conscientização e palestras, resguardam e pleiteiam interesses de bem-estar social e cultural de todo ser humano, independente de credo e cor. Ainda, Cláudio contribui na realização de eventos e atividades culturais entidades históricas tubaranenses como o Clube 1 de Maio e Clube Cruz e Souza. Convido então o vereador Dalton Marcon, proponente dessa homenagem, para que faça entrega de menção honrosa legislativa ao senhor Cláudio Roberto Lopes. Solicito seu secretário que efetue a leitura do histórico da senhora Elza Matias Martins, homenageada com menção honrosa nesta sessão solene. Elza Matias Martins, natural de Tubarão, casada com José Eupídio Martins, e é mãe de 2 filhos, Eupídio de Assis Martins e Luiz Paulo Martins. Licenciada em História pela antiga FESC, hoje no Sul. Professora aposentada, lecionou em diversos estabelecimentos de ensino da rede pública. Exerceu e exerce diversas atividades sociais, entre elas, ex-diretoras da Associação Esportiva Cultural e Recreativa Cruz e Souza
ex-presidente da Associação Cultural Maria Cândida, além de ser uma das fundadoras e coordenadora da Pastoral Afro-Brasileira Maria Cândida da Diocese de Tubarão. Convido então o vereador Maurício da Silva, proponente dessa homenagem, para que faça entrega de menção honrosa legislativa à senhora Elza Elias Martins. Corrigindo aqui o erro da presidência, senhora Elza Matias Martins. Sei, já estou... Tá bom. Solicito ao senhor secretário que efetue a leitura do histórico do senhor Janor Carvalho Costa, homenageado com menção honrosa nessa sessão solene. Janor Carvalho Costa, nascido em 1953, casado com Ivonete da Silva Costa, tem 2 filhos. No ano 2008, formou a Pastoral da Consciência Negra na Diocese de Tubarão, sendo seu primeiro presidente. A Pastoral da Consciência Negra se expandiu por quase todas as paróquias de Tubarão. Participou da Congregação Mariana da Diocese de Tubarão com muita assiduidade. Formou também o coral de canto da Catedral, onde participava nas celebrações das missas. Ainda, nos dias de hoje, Janor continua atuante com o coral de canto, ajudando nas celebrações de missas em várias comunidades, fazendo parte da pastoral da paróquia de Humaitá. Foi diretor do Cedar Cruz de Souza, professor da banda fanfarra da Pai e Convento por 1 ano e professor da banda fanfarra do Colégio Henrique Fonte por 13 anos. Convido o vereador Gelson José Bento, proponente dessa homenagem, para que faça entrega de menção honrosa legislativa ao senhor Janor Carvalho Costa. Aqui, Gelson. Sim. Não, o Zálio não está aqui. Meus parabéns. Meus parabéns. Vai chegar atrasado. Solicito, senhor secretário, que efetue a leitura do histórico da senhora Joelza Marcelino Madeira, homenageada com menção honrosa nessa sessão solene. Senhora Joelza Marcelino Madeira tem 37 anos, filha de Adão de Aguiar Madeira e Maria Marcelino Madeira. Atua há mais de 17 anos no Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde atualmente é a enfermeira da supervisão noturna. Também é uma das integrantes da equipe de gestão de leitos, onde todo paciente de baixa complexidade transferido para outro hospital é acompanhado pela equipe do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Convido o vereador Carlos Alexandre das Neves, proponente dessa homenagem, para que faça entrega de menção honrosa legislativa à senhora Joelza Marcelino Madeira. É verdade, né? Parabéns. Parabéns, Joelza. Solicito seu secretário para efetuar a leitura do histórico do senhor José Heraldo Francisco, homenageado com menção honrosa nessa sessão solene. Senhor José Heraldo Francisco foi presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, em Tubarão,
E um ano após assumir o encargo, foi convidado pelo então prefeito Genésio Goulart a assumir a função de secretário de Serviços Públicos, exercendo esse trabalho por 4 anos. Após, já na administração do ex-prefeito Carlos Stipe, assumiu a função de diretor de Serviços Públicos, vindo a se aposentar 4 anos mais tarde. Foi um dos fundadores da Escola de Samba da Toca, doador da sede desta mesma escola. Assumiu o cargo de diretor de futebol do Clube Ercílio Luz. Organizou, patrocinou e colaborou com a realização de várias festividades voltadas aos idosos da comunidade da Toca. Foi sócio-diretor do Clube Cruz e Souza. Atualmente, preside com maestria e esmero a Câmara de Vereadores do município de Pescaria Brava, Santa Catarina. Convido o vereador Felipe Luiz Colasso, proponente desta homenagem, para que faça a entrega da menção honrosa legislativa ao senhor José Heraldo Francisco. Vou ler aqui para mim. Pode ser. Vou ler aqui a pouco, convido. Tá. Deixa eu tentar entrar aqui. Tá, vou ler aqui em cima e embaixo. Solicito ao senhor secretário para efetuar a leitura do histórico do senhor Josias Machado Severino, homenageado com menção honrosa nessa sessão solene. Como a menção é do vereador Paulo Henrique Lúcio, eu solicito que o nosso segundo secretário, Carlos Alexandre, vereador Carlos Alexandre, possa fazer a leitura. Então, justifica-se a homenagem de menção honrosa, pois capitão Josias Machado Severino e natural de Tubarão, nasceu no dia 30 de dezembro de 1982, filho de Josina Silésia Machado Severino e Tiburcio Manuel Severino. Ingressou na Polícia Militar de Santa Catarina no dia 25 de fevereiro do ano de 2003, no curso de formação de soldados na cidade de Florianópolis. Como aspirante a oficial, teve a possibilidade de escolher sua cidade natal, Tubarão, para servir. No ano de 2014, novamente retornou a Tubarão, onde assumiu o comando da 2ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar, função que exerce até o presente momento. Na parte administrativa, trabalha com a instrução e orientação do efetivo, buscando sempre a adequação da atuação policial à legislação vigente. Convido o vereador Paulo Henrique Lúcio, proponente dessa homenagem, para que faça entrega de menção honrosa legislativa ao senhor Josias Machado Severino. Solicito ao senhor secretário para efetuar a leitura do histórico da senhora Priscila Lourenço, homenageada com menção honrosa nesta sessão solene. Priscila Lourenço, ou a popular Prica Lourenço, cantora e compositora catarinense há 16 anos. Em 2001, participou do Festival de Música do Sesc, ficando entre os 15 melhores compositores de Santa Catarina.
Em 2002, produziu o espetáculo teatral Milk Shakespeare, de Júlio Zanotto, em Florianópolis, Prêmio Funarte 2006. Em 2002, realizou a primeira apresentação de Cláudio Aguiló e Patrícia Laus. Em 2006, participou da banda Black Divas como co-compositora, guitarrista e back vocal. Em 2007, encerrou a vida musical e retomou a vida acadêmica no curso de pedagogia, participando da pesquisa nacional sobre o financiamento da educação por 4 anos. Em 2015, voltou a compor e em 2016 lançou seu primeiro álbum, Longe, para onde o tempo quiser ir. Ainda em 2016, iniciou o projeto Música, Pedal e História, que une música e cicloturismo em Campos do Sul. Uma proposta de fortalecimento econômico do segmento turístico para a região da Muriel, Associação dos Municípios da região de Tubarão. Convido o vereador Alexandre Santos Moraes, proponente dessa homenagem, para que faça entrega da menção honrosa legislativa à senhora Priscila Lourenço. Solicito ao secretário que efetue a leitura do histórico do projeto 316, Por Amor por Cristo, homenageado com menção honrosa nessa sessão solene. Criado por João Guilherme Lopes Pacheco e Carlos Alberto Sebastião, 2 jovens, em 20 de fevereiro de 2012, o projeto 3.16 desenvolve, ou deve ser 3, versículo 16, desenvolve em nossa cidade atividades sociais prestando auxílio a moradores de rua e crianças carentes, realizando palestras em escolas e universidades, com mais de 100 famílias beneficiadas no decorrer desta caminhada. O objetivo é incluir a raça negra na sociedade. Todas as sextas-feiras são entregues em torno de 30 marmitas preparadas pelos 20 voluntários, integrantes do projeto. Também roupas para os moradores de rua, realizando um grande impacto nas comunidades. Além de balas, chocolates e brincadeiras culturais para as crianças. Sendo sua composição de grande maioria negra, conseguiu impactar a sociedade e aos poucos ganhar mais espaço na comunidade para desenvolver as suas ideias. Convido o vereador Evaldo Gonçalves de Campos, proponente dessa homenagem, para que faça entrega da menção honrosa legislativa aos senhores João Guilherme Lopes Pacheco e Carlos Alberto Sebastião, organizadores do evento, do projeto. Parabéns à tribo. Parabéns. Zoraide Lopes. E vai receber no Gabriel é Zoraide? Matheus. É. A Zoraide, né? A Zoraide, né? Solicito ao seu secretário que efetue a leitura do histórico da senhora Sara dos Santos, homenageada com menção honrosa nesta sessão solene. Sara dos Santos tem 54 anos, é professora com mestrado em educação, atua na educação básica e ensino superior há 30 anos. É escritora com livros, artigos e crônicas publicadas. Aos 16 anos se engajou na luta por uma sociedade mais justa, igualitária e democrática,
através da Pastoral da Juventude, intensificando sua militância ao se filiar no Partido dos Trabalhadores em 1984. É atuante em movimentos sociais feministas por acreditar na igualdade de direito entre homens e mulheres. Convido o vereador suplente Matheus Madeira, proponente dessa homenagem, para que faça entrega de menção honrosa legislativa à senhora Sara dos Santos, nesse ato, representada pela sua irmã, a senhora Zoraide dos Santos. Registramos o convite do vereador Matheus Madeira para que o vereador Paulo Henrique Lúcio participe também da entrega dessa menção honrosa. Solicito o senhor secretário para efetuar a leitura do histórico do senhor Valério Ferreira de Paula, homenageado com menção honrosa nessa sessão solene. Valério Ferreira de Paula nasceu em 26 de outubro de 1957, filho de Dobrandino, João de Paula e Santa Ferreira, morador de Tubarão. Como jogador de futebol, disputou o Campeonato Gaúcho em 86 pelo São Luís de Ijuí. Disputou o Campeonato Catarinense pelo Caçadorense em 1989. Voltou para Tubarão nos anos 90. Jogou amador pela União Operária nos campeonatos realizados em Tubarão. Foi árbitro de futebol da Liga Catarinense por um ano, da FESPORT, e em jogos escolares. Atualmente trabalha na Liga Tubaronense com futebol amador em toda a região da Amurel. Convido o vereador Zaga Reis, proponente dessa homenagem, para que faça entrega da menção honrosa legislativa ao senhor Valério Ferreira de Paula. Solicito seu secretário que efetue a leitura do histórico do senhor João Batista Delfino, homenageado com menção honrosa nessa sessão solene. João Batista Delfino nasceu em 14 de agosto de 1976 no município de Tubarão. Filho de Moisés Delfino em memória e Nair Honorato Delfino, ambos eram agricultores. Ajudou seus pais na agricultura até os 18 anos de idade. Depois trabalhou por um ano na construção civil, em Laguna. Posteriormente trabalhou no ramo cerâmico na cidade de Criciúma, onde permaneceu até o início da década de 90. E em metalúrgica por 3 anos. Em 1995, ingressou no magistério estadual. Atualmente, João Batista é professor de História e atua na Unidade Escolar Catequista Joana Pendica, localizada no bairro Pouso Alto, município de Gravatal, e no Colégio Geraldina Maria Tavares, localizada no centro de Gravatal. Para complementar a carga horária, também é professor do Colégio Santo Anjo da Guarda, localizado no bairro Guarda Margem Esquerda, onde reside com sua família. João Batista sempre foi dedicado à sua comunidade, pois é muito querido por todos. Apesar de ser de família humilde, nunca mediu esforços e nunca desistiu de seu sonho em ser professor. Convido o vereador Dorli Fernandes Rufino, proponente dessa homenagem, para que faça entrega de menção honrosa legislativa ao senhor João Batista Delfino, nesse ato representado pelo seu primo, Marcelo Marcelino Madeira. Legal.
encerrada as justas homenagens na noite de hoje, eu pergunto se eu vou abrir a palavra por bancada aqui para os senhores vereadores, iniciando pela bancada do PSD. Quem da bancada do PSD que gostaria de fazer? Dispensa. Pelo PMDB. Pelo PMDB? 3 minutos, vereador. Senhor presidente, se o senhor permitir, e o plenário, como um acordo com o Socadinho, que direcionou a palavra para mim, a bancada queria direcionar a palavra para uma liderança que seria o senhor Daniel, se pudesse falar em nome da... Pode ser, vereador Socadinho? Tranquilo, pode falar. O senhor Daniel... Por 3 minutos, então. Tinha nos pedido a palavra. Agradeço a aprovação. Boa noite, senhor presidente, senhor prefeito. É um prazer estar aqui hoje prestigiando essas pessoas importantes de nossa cidade. Minha homenagem seria ao Mexicano. O Mexicano é presidente do CAT, Clube Adventista da Terceira Idade. Por 2 anos ele está conosco lá e neste ano ele está finalizando suas atividades. Então eu gostaria de dar os parabéns nele e a todos, em nome dos membros e da diretoria. Obrigado. Mas foi muito rápido, né? Passo a palavra. Foi rápido. Senhor presidente, rapidamente, como a bancada do PSD achava que o Paulão, o vereador Paulão e Maurício iriam representar todos os vereadores, mas eu quero deixar aqui, em nome da bancada do PSD, em nome do vereador Dalto Marcon, do vereador Alexandre Moraes, também aos meus cumprimentos, o nosso cumprimento a todos os homenageados. E cumprimentar também o Maurício, que em 2003 criou essa lei, né, que foi seguida por todos nós, vereadores que já passamos pela presidência dessa casa, e por todos os vereadores que têm acatado essa bela homenagem. Então, nossos parabéns, em nome da bancada do PSD, em nome do vereador Alexandre, do vereador Dalto, nossos parabéns a todos os homenageados dessa noite. Obrigado, vereador Jairo. Falou em nome do PSD, PMDB também já foi representado, PSDB, vereador Carlos Alexandre das Neves. Pode usar a tribuna, não. Faculdade do vereador. Senhor presidente, eu venho à tribuna essa noite falar em nome do nosso partido, o PSDB, de uma forma toda especial, em nome do vereador Lucas de Souza Meraldino, do vereador Marconi, do vereador Chumbinho e também do vereador João Fernandes, que está licenciado. Dizer da alegria de poder estar participando com todos vocês, os homenageados, os familiares, os vereadores que tiveram excelentes escolhas para hoje estar homenageando honra ao mérito. Dizer a todos vocês que aqui estão, o nosso muito, muito, muito obrigado por fazer parte da nossa sociedade. Uma sociedade para o futuro, onde as dificuldades são muitas, onde os desafios que cada um de vocês não é fácil, mas juntos a gente vai vencer. Com certeza venceremos todos juntos, sem discriminação, sem preconceito, professor Maurício. E eu não tenho sombra de dúvida. Vou falar em nome da minha homenageada, estender da pessoa dela a todos que aqui estão. Dizer da importância, viu, Joelza, de ser enfermeira, de trabalhar no hospital, onde, dentro de Tubarão, talvez a empresa que mais contrata pessoas negras para o trabalho. E dizer da alegria de poder ter trabalhado lá também junto com vocês e da forma como a gente trabalha os nossos doentes, seja no leito de hospital, seja no momento de dor. A gente não veja cor, não faz preconceito e a gente trabalha pela vida. Então, a todos vocês,
Em nome da Joelza, leva o nosso abraço da Câmara Legislativa, em nome de todos os vereadores, a todos os enfermeiros, a toda a equipe de saúde do Hospital Nossa Senhora da Conceição. A todos vocês, o nosso muito, muito, muito obrigado. Pelo Partido Progressista, vereador Zaga Reis. Senhor presidente, senhores vereadores, ao ilustríssimo prefeito Juarez Ponticelli, à imprensa e aos convidados e aos homenageados, uma boa noite. Quero parabenizar a todos os homenageados e pedir licença para citar aqui todos os moradores da Toca. Eu acho que todo mundo aqui é descendente aqui do bairro da Toca, onde o meu homenageado ali, o Valério, e toda a sua família são moradores dali. Eu até pensei muito em escolher uma pessoa que, além do futebol, que a gente já está há mais de 30 anos juntos, eu tirei como exemplo ele e toda a família dele. Uma família que nasceu ao lado do cemitério e que anteriormente ali era um lugar perigoso de se passar, não por causa das pessoas, da pessoa negra ou da pessoa branca, mas era citado como na cidade o lugar assim difícil de se passar. Eu me lembro que quando meu pai tinha madeireira na Pedro Zappellini, a gente ia no banco fazer as voltas no centro, tinha uma estradinha ao lado onde é o Cotei hoje que a gente passava, mas assim, a gente foi sempre bem receptivo, o pessoal de lá com a gente. Então eu cito aqui, eu quero pedir permissão, Valério, para citar a tua família, o exemplo de vocês, de toda a família. Eu acho que já são mais de 50 pessoas e a gente só vê gente do bem. Então, na sua família, eu quero parabenizar e parabenizar também a todos em nome da nossa bancada do Partido Progressista, do vereador Gelson Bento, do vereador Moisés, do nosso presidente Pepe Colasso e do vereador Dorli. Quero parabenizar a todos os homenageados e a família de vocês, Valério. Obrigado e uma boa noite a todos. Senhores vereadores, só a pedido aqui do vereador Xandão, também lembrar que faz parte da bancada do PSDB o vereador licenciado José Tancredo, no qual também as homenagens, as falas fazem menção a ele. Queria convidar, já que falou tantos homens aqui, uma mulher negra, né, para poder deixar sua mensagem, que vai ser a senhorita Leida, que é coordenadora da igualdade racial aqui da cidade. Então, eu acho que nada mais justo, né, do que a voz feminina, assim como nós lembramos no dia 20 de novembro, não só Zumbi dos Palmares, mas também Dandara, sua esposa guerreira e presente. Então a Leida pode ocupar aqui a nossa direita para fazer o uso da fala. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Leida, estou coordenadora da promoção da igualdade racial aqui do nosso município. Esse ano novamente retornei, com muita satisfação, muita alegria. E quero homenagear também o prefeito, né? Boa noite para o prefeito, boa noite também para o presidente, Luiz Felipe Colasso, professor vereador Paulão e Maurício também, por essa homenagem, todos os homenageados de hoje. Dizer também que eu estou na condição de mulher e negra, né? Nós sabemos que o 20 de novembro sempre está referenciando mais Zumbi dos Palmares e nós esquecemos também um pouco de falar sobre Dandara de Palmares, né? Que lutou bravamente junto ao lado de Zumbi. E também falar que dia 25 agora de novembro também é o Dia Internacional de Violência contra a Mulher, né? E nós, mulheres negras, infelizmente, o índice não é nada bom. Das mulheres não negras, a diminuição do índice foi de 9,8% dos casos de feminicídios. E das mulheres negras, aumentou 54,8%. Acredito que nós devemos fazer uma reflexão, né, em cima desses dados. E realmente, a questão de ainda sermos invisibilizadas nesse sentido. Quero parabenizar, estou muito contente de estar aqui.
E meu boa noite a todos. Muito obrigada. Convido para falar em nome dos homenageados, com menção honrosa, o capitão Josias Machado Severino, chefe do P3 do 5º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Uma boa noite a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar o vereador Felipe Luiz Colasso, o PP Colasso, presidente dessa casa, o professor Paulão e o professor Maurício, que me antecederam, e na pessoa dele, a todos os vereadores aqui presentes, o nosso prefeito municipal, Juarez Ponticelli, e na pessoa dele, as demais autoridades. Cumprimentar também os agraciados dessa noite, dizer que eu me sinto muito honrado de estar junto com gente tão boa, que faz tanto pelo social da nossa comunidade, e também a todos os aqui presentes e aqueles que nos prestigiam dos mais variados meios. Como foi dito, hoje, na data de hoje, estamos fazendo referência ao 20 de novembro, por conta de Zumbi dos Palmares. Uma figura que é muito criticada, assim como a própria data da Consciência Negra, mas eu atribuo as críticas a quem efetivamente não conhece. Porque Zumbi dos Palmares foi alguém que não perdeu a coragem de se indignar. Quem conhece um pouco da história dele, sabe que ele recebeu educação de um padre e vivia uma vida relativamente confortável. Mas aos 15 anos ele saiu dessa vida para se juntar ao Quilombo dos Palmares, porque ele sentiu que deveria fazer algo mais. Lá ele se destacou pela inteligência e pelas táticas, e acabou sendo líder do local. E na época da liderança dele foi o auge do Quilombo, onde saiu de 3 mil para mais de 20 mil pessoas. Ele era alguém então que agregava, que trazia gente. E ele só foi alçado a líder desse Quilombo porque o líder anterior queria fazer um acordo com a coroa portuguesa, que propôs, olha, eu liberto todos os integrantes do Quilombo dos Palmares se vocês se submeterem às nossas ordens. E ele falou que não. Ou liberta todos os negros, ou nós continuaremos a nossa luta. Acabou que foi esmagado por forças imperiais da época, e no dia 20 de novembro culminou com a morte dele. Então, ele é sim alguém para ser lembrado. Para ser lembrado hoje pelos 54% de negros que nós temos no nosso país. E que muitos deles acabam não se identificando por situações que o professor Maurício aqui já nos esclareceu. Eles esquecem que eles fazem parte de uma parcela da população que trabalhou muito, que contribuiu muito para o que o nosso país é hoje. Mas também é um dia da gente lembrar da condição dessas pessoas de hoje. Por que nós temos metade da população da raça negra e nós temos, em estatísticas positivas, um percentual tão baixo? São tão poucos os negros que acessam as universidades. Eu tenho o prazer aqui de ter o João Pacheco, foi nosso aluno na universidade aqui do sul de Santa Catarina. Por que são tão poucos aqueles que ocupam cargos importantes em empresas públicas ou privadas? Então, é dia, sim, da gente lembrar e discutir, mas não com tristeza, mas sim com a esperança, com a convicção de que, olhando para o passado, quando o povo negro foi escravizado, ele, com tão pouco, ele conseguiu criar tanta coisa. São tantas comidas, são tantas danças, tanta cultura afro-brasileira no nosso país. Do pouco que eles recebiam, eles conseguiram fazer muito. Por que hoje, nós, que temos muito mais, não conseguimos sair da nossa condição de escravidão? Por que nós não podemos ter força de vontade e lutar contra isso? Então, o Dia da Consciência Negra é para a gente lembrar, sim, um episódio do nosso passado, mas lembrar sempre olhando para o futuro. Dizer, olha, lá atrás, nós conseguimos sair de uma condição muito ruim e com muita luta, com muita garra e com muita união de todos, nós conseguimos sair dessa condição. Hoje, nós temos uma parcela da população do nosso país que continua escravizada. E essa parcela, ela tem que se conscientizar. Ela tem força, ela tem condições de sair disso. Viva ao Dia da Consciência Negra, para que, olhando para o passado, criemos coragem e inspiração para buscar sempre um futuro muito melhor.
Um obrigado e boa noite a todos. Convido para fazer uso da palavra o prefeito municipal Juarez Ponticelli. Eu quero cumprimentar o presidente, o vereador Felipe Colasso, os demais membros da mesa diretora, cumprimentar o vereador Maurício, nosso líder do governo, pela iniciativa da lei, e cumprimento a todos os vereadores em nome dele e do vereador Paulão, cumprimentar a todos os homenageados, seus familiares, o nosso vereador Matheus Madeira, vereador Cripa, da Laguna, que nos prestigia, cumprimentar a todos que comparecem a essa sessão, a imprensa e a todos que nos assistem em casa na transmissão dessa sessão. O jornalista Christian Coelho gravou há um ano e meio atrás um filme chamado Anitta, que conta uma parte da história da heroína Anitta Garibaldi, pouco conhecida. Aliás, eu tenho dito sempre que o poder público, as escolas, a sociedade negligenciou a história de Anitta. E eu tive a oportunidade de assistir esse filme há poucos dias, porque eu sempre associei a bravura de Anitta, a valentia de Anitta, a coragem de Anitta, a Giuseppe Garibaldi. Equivocadamente, eu fazia essa associação. E aquele filme, a história dela é tão pouco e mal contada. Eu sou um fã da história, da saga de Anitta, e não conhecia essa parte. Porque o filme fala de Anitta do nascimento até o primeiro casamento, aos 16 anos de idade. E aí eu descobri que a Anitta, muito da valentia, da coragem, vinha do pai, do Bentão. Mas que a indignação maior da menina, da adolescente, da jovem Anitta, adivinha exatamente dos leilões de escravos na Bica da Carioca. Eu fiquei emocionado ao assistir aquele belo trabalho do Christian Coelho e a perceber o quanto eu era e ainda sou certamente ignorante com relação à história dessa grande catarinense, dessa grande mulher. Aliás, Santa Catarina, o professor Maurício já falou aqui de outra grande mulher, Antonieta de Barros, Anitta Garibaldi, e tantas outras mulheres que se destacaram, né? Por isso que eu digo sempre que Santa Catarina é um estado feminino. Primeiro porque é o único que tem nome de mulher. Segundo porque de mulheres muito valentes. E a história da Anitta, para mim desconhecida nessa parte, tem que ser um ponto de celebração desse momento. A iniciativa dessa comemoração, vereador Maurício, como bem disse a Leida, não deve ser para transformá-la num muro, e o Josias, para transformá-la num muro de lamentações. O mais importante dessa celebração é exatamente o olhar para diante. Para nós fazermos o enfrentamento como os homenageados que aqui estão fazem o enfrentamento no dia a dia ao preconceito que ainda é real. É disfarçado, presidente Heraldo. É disfarçado, é enrustido. As pessoas têm um pouco de medo já da criminalização, mas é real, é latente. Como está latente a intolerância, há várias outras opções. Mas na questão racial, ele é muito presente ainda. E esta celebração tem que servir para isso. Vocês estão aqui exatamente porque fazem o enfrentamento no dia a dia. Através de ações, através
exceder a obrigação de cada um nas suas atividades. Cada um faz um pouquinho além das suas obrigações para fazer esse enfrentamento que a sociedade tem que fazer como um todo. Porque há uma dívida muito grande a ser resgatada. Foram anos de discriminação. E nós precisamos cada vez empreender mais ações compensatórias até. Mas fazer o enfrentamento principalmente, professor Maurício, lá com os pequenos. Por isso gostei muito. Aliás, o senhor e o vereador Paulão deram uma aula para todos nós aqui hoje. Mas eu gostei muito dessa associação com a educação. Nós precisamos fazer esse enfrentamento lá com os pequenos. Lá na educação infantil. E nós pecamos nisso. O Estado peca em não fazer esse enfrentamento com os pequenos, porque só assim nós vamos eliminar definitivamente esse preconceito que é real, que é latente, que sobrevive há mais de um centenário da tal libertação. Por isso, esse encontro, esse tipo de evento é importante. Mas ele tem que ter consequências. E essa consequência tem que ser na continuação das ações que os homenageados que aqui estão empreendem no dia a dia, e só por isso eles aqui estão, porque fazem diferença. Mas nós, como um todo, precisamos fazer esse enfrentamento cada vez mais intensamente lá na escola. Aí sim nós vamos, quem sabe, nos reunirmos num determinado momento, e eu espero que não seja tão longe, tão longínquo, para nós dizermos que definitivamente não há mais discriminação à raça negra, que tanto contribuiu e contribui para o crescimento e o engrandecimento dessa nação. Parabéns a todos vocês que aqui estão, porque representam a maioria da população brasileira que não se entrega, que resiste e que faz a diferença. Parabéns aos vereadores e à mesa diretora pela iniciativa. Com a palavra o presidente dessa casa, o vereador Felipe Escolaço. Gostaria de cumprimentar o prefeito municipal Juarez Ponticelli, agradecer pela presença. Aliás, em todas as sessões solenes desse ano, tivemos a presença importante do nosso prefeito na nossa Casa Legislativa, e aqui vem o agradecimento em nome de todos os vereadores. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, a todos os pares dessa casa, dessa colenda casa, nossos amigos vereadores. Cumprimentar de forma especial todos os homenageados desta noite, todos os seus familiares, amigos, que vieram prestigiar aqui, lotando a galeria da Câmara de Vereadores, o público presente, os internautas, a imprensa, todos que nos prestigiam. Gostaria de fazer um cumprimento especial ao vereador de Laguna, Preto Cripa, que prestigia também essa sessão, e como bem disse o vereador Maurício, né, foi um dos responsáveis para reconhecer o trabalho, a pessoa do personagem, digamos assim, Cruz de Souza, com a história de Laguna. Excelente trabalho, está de parabéns, resgata e faz-se justiça à história, não de Laguna, mas a história de Santa Catarina. Cumprimentar e agradecer ao vereador Paulão e ao vereador Maurício pela excelente palestra, digamos assim, no dia de hoje, colocando muito sobre a história da raça negra no Brasil, como também as dificuldades e o que tem que ser feito nos dias atuais. Então, o nosso agradecimento aos dois vereadores, que acredito que o sentimento de todos os vereadores aqui que foi bem representado e falaram muito bem da noite de hoje. Em nome dos homenageados, eu gostaria de mandar um abraço para o meu amigo Zezinho, presidente Heraldo de Pescaria Brava, que tive a honra também de dar essa homenagem justa
ao nosso querido Zezinho, que também está bem representando hoje, né, lá no município da Pescaria Brava, que já foi secretário aqui na cidade de Tubarão. Bem dito aqui, como falei, pelo Paulão e pelo Maurício, no uso das palavras, e algumas questões eu fiquei anotando quando fiquei escutando aqui a palestra dos dois vereadores, e esse sentimento, né, que muitas vezes no cidadão brasileiro não percebe o quanto há a necessidade de se investir em políticas públicas que incluam a raça negra na oportunidade de inclusão social na sociedade. E isso tem que ser uma busca constante do Estado, para que as etnias que ao longo do tempo e da história foram prejudicadas sejam tratadas com respeito, dignidade, e que tenham a mesma oportunidade de qualquer outra etnia. Para quem conhece, estuda, gosta um pouco de história, sabe que quando feito a abolição no Brasil, em 1888, a chamada Lei Áurea, foi feita uma lei um pouco a toque de caixa, por uma pressão que acontecesse a abolição, mas o governo também não se sentia confortável com os patrões da época, com os coronéis da época, para que a abolição acontecesse. Tanto é que ela só virou Lei Áurea porque o Dom Pedro II, prefeito, não teve a coragem de assinar, saiu, inventou uma viagem e deixou a filha para que fizesse essa assinatura. E aí já começa a grande injustiça do país, do nosso Estado, com a raça negra. Porque, feita a abolição, talvez não, com certeza, para aqueles que viveram pós-abolição, eles foram muito mais sacrificados, judiados, do que até aqueles que viveram no tempo da escravidão. Porque simplesmente o Estado jogou toda aquela população que tinha de negros, jogou ao léu, sem subsídio algum, sem condição de vida, de humanidade para aqueles que viveram. Foi, infelizmente, não sei se apenas no Brasil, mas o nosso país cometeu esse erro. E os reflexos dali por diante que deram essa injustiça social, essa falta de inclusão que existe no nosso país. Por décadas e décadas, professor Maurício, talvez por séculos, nós não tivemos uma política merecida para com a raça negra no país. Então você imagina o que era um negro em 1920 ou em 1930, tentar fazer com que o seu filho virasse um advogado, um professor, um dentista, um capitão da Polícia Militar. Então, essa dificuldade que essa etnia passou tem que ser reconhecida por aqueles que suaram a camisa, escutaram muitas bobagens, mas conseguiram criar os seus filhos, e que muitos de hoje estão sendo homenageados aqui. São vencedores. Acho que foi o prefeito que falou. Muitos que, para chegar onde estão, tiveram muitos mais dificuldade que qualquer outro. Então isso tem que ser reconhecido, mas tem que ser também comemorado. Vocês são vencedores. E vocês têm a responsabilidade de ser exemplos para que essa porcentagem cresça. Não aquela que o professor Maurício apresentou aqui, 70% dos pobres negros. Isso tem que ser diminuído, até porque a pobreza tem que ser diminuída. Mas tem que ser também que se aumente os formados, os profissionais. E essa sessão, ou essa data, serve para que nós possamos fazer uma reflexão. Não só uma data comemorativa, mas uma reflexão, nós brasileiros.
onde nós podemos construir para criar essa igualdade e essa oportunidade. Vocês hoje estão aqui, mas muitos não estão. Muitos não tiveram a oportunidade de estudo, muitos não tiveram a oportunidade de vencer e, infelizmente, né, o país não deu essa opção. Espero, prefeito Juarez, que a política pública dentro dessa inclusão no país seja cada vez mais intensa, seja tratado com muito respeito, seriedade, porque é dessa forma que a gente vai fazer um país com igualdade, com justiça, um país com uma qualidade de vida para os nossos. Mais uma vez, parabéns a todos, em nome da Câmara de Vereadores, o nosso muito obrigado por estarem aqui e fazerem da nossa sociedade, da nossa cidade, uma cidade cada vez mais para se viver. Após o encerramento e execução do hino, eu convido daí todos os vereadores, os homenageados dessa sessão solene, para que se posicionem à frente da mesa diretora para o registro fotográfico conjunto desse importante momento de homenagens. Encerrados os atos solenes, em nada mais havendo tratar, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão solene e convido a todos para acompanharmos de pé a execução do hino de Tubarão. Tubarão, terra amada e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. Essa terra onde a vida palpita é celeiro de paz e de amor. Tubarão, terra amada e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. Essa terra onde a vida palpita é celeiro de paz e de amor. Abençoada cidade azul, idolatrada estrela do sul, o teu futuro será feliz, rincão sublime do meu país. Abençoada cidade azul, idolatrada estrela do sul, o teu futuro será feliz, rincão sublime do meu país. Vamos se posicionar aqui perto da mesa diretora para nós registrar este grande momento. Não mexicano.